Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo do Estúdio Aura. Vou passar para vocês um pouco de como funciona a estação Vogel e a terapia Vogel, tá? Bom, a mesma ramificação que a gente tem de veias e artérias no nosso corpo, que passam sucos, líquidos e fluidos, e quem controla esse fluxo é o nosso coração, a gente tem uma outra ramificação que passa energia sutil. E essas veias energéticas que a gente tem no nosso corpo, elas são chamadas de nadis pelos hindus ou meridianos pelos chineses. E é por ela que trafega toda a energia sutil do nosso corpo. E quem controla esse fluxo são os nossos chakras. A gente tem 7 chakras primários no nosso corpo, né? E outros subchakras espalhados. Nosso sistema de chakras está diretamente ligado ao nosso sistema endócrino, aos nossos órgãos e sistemas. E o que vai determinar o equilíbrio do fluxo de energia do nosso corpo, primariamente, são os nossos hábitos internos, né? E secundariamente, nossos hábitos externos. O que são nossos hábitos internos? A nossa conversa interna, nossa dualidade de pensamento, como é que a gente lida com ela e como é que a gente reage e interage emocionalmente com as coisas do dia a dia. Né? O maior exemplo de que quando o que a gente pensa e sente influi no nosso corpo físico é quando a gente tem picos muito acentuados de emoção, né, ou estresse, e o nosso corpo físico reage quase que instantaneamente, né? Aí a gente começa a transpirar, aumenta o batimento cardíaco, tem pessoas que baixam a pressão, dá um nó no estômago, dor de cabeça, acusa alguma dor crônica no corpo e por aí vai, né? A nível energético, quando o nosso corpo está sob estresse e libera essas toxinas pelo nosso corpo, elas entopem esses canaizinhos, né? Elas entopem nossas veias energéticas. E quando isso acontece, a gente começa a comprometer o fluxo de energia do nosso corpo. O ser humano ele tende a ser recorrente nos hábitos, então muitas vezes a gente começa a retroalimentar esses entupimentos e isso faz com que apareçam nós eletromagnéticos. Cada tipo de pensamento e tipo de emoção que você tem, ele vai estar ligado a uma região do seu corpo. Então quando você começa a retroalimentar um tipo de comportamento durante muito tempo, você cria esses nós eletromagnéticos, o que vai fazer com que o fluxo de energia da região correspondente vai ficar bloqueado. Só que como o nosso corpo tem uma energia, um fluxo de energia, ele vai achar algum outro caminho para poder passar. E é nesse momento que você começa a criar o desequilíbrio do fluxo de energia do seu corpo. Porque vão ter pontos do seu corpo onde a energia vai estar bloqueada, pontos do seu corpo onde a energia vai estar com baixo fluxo e pontos do seu corpo onde você vai estar com fluxo alto, ele vai estar com fluxo acima do normal. Né? E isso vai começar a gerar disfunções em todos os seus órgãos, glândulas e etc. Então, o que a terapia Vogel faz é exatamente desobstruir esses canais, né, dissolver e desfazer esses sinais eletromagnéticos para que o fluxo de energia se restabeleça no seu corpo. E a partir daí o seu corpo começa a se equilibrar e atingir o estado de homeostase, que nada mais é do que o seu corpo funcionando em equilíbrio de forma estável. Os cristais Vogel ele tem uma propriedade muito interessante, por quê? Apesar dele ser um cristal de quartzo normal como qualquer outro, ele tem uma lapidação especial. E essa lapidação foi criada por um cientista metafísico chamado Marcel Vogel, que é um americano que trabalhou na IBM durante 3 décadas, fazendo desenvolvimento de componentes para computador. Ele tem mais de 32 patentes no nome dele, inclusive a tela de LCD, a patente é dele. Bom, o cristal de quartzo, poucas pessoas sabem, mas ele está inserido em praticamente todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia, desde microprocessadores, microchips, placas de circuito eletrônico, tudo que faz comunicação remota, sonar submarino, máquina de ressonância magnética e por aí vai. Porque ele é um ótimo estabilizador, amplificador e regulador de sinal, seja ele eletromagnético, elétrico e por aí vai. Então ele age da mesma maneira no nosso campo energético. Ele vai estimular o fluxo de energia do nosso corpo para poder desobstruir os canais e reestruturar esse fluxo. Né? O cristal, por ele estar lapidado com os padrões da geometria sagrada, ele faz com que a energia vibracional do cristal entre em reflexão e, por consequência, em ressonância. E essa ressonância é chamada de ressonância harmônica. Ele cria um vórtice de energia toroidal, né? E você consegue direcionar a energia, diferente do cristal bruto, que você não consegue fazer esse direcionamento. Então, com o cristal Vogel, além de você ter a energia dela amplificada na sua potência máxima, você também consegue direcionar a energia. E essa energia, quando entra em contato com o nosso campo energético, ela dá match. E ela começa a processar todo o nosso sistema energético e reequilibrar e reestruturar tudo. O Dr. Marcel Vogel, quando fez o cristal com a lapidação, ele fez os primeiros testes dele com água. E ele viu também que ele conseguia impactar o campo físico com a energia do cristal. Ele fez os testes com água e ele viu que ele conseguia enriquecer a estrutura harmônica da água através dos cristais a nível subatômico. Né? E ele falou, bom, se afeta
A água afeta o corpo do ser humano, porque somos compostos basicamente de 70% de água. E foi aí que ele descobriu que o cristal também conseguia afetar o campo físico, né? Devolvendo a reestruturação das células do seu corpo de água. Então a gente fala que a gente devolve a estrutura hexagonal para as células de água do seu corpo, que vai devolver, né, e melhorar a integridade de eficiência de funcionamento delas, tanto para a questão de função mitocondrial, comunicação intracelular, para poder fazer absorção de nutrientes e por aí vai. Tá? Então, esse mecanismo é um mecanismo muito legal e super eficiente, porque diferentemente de outros processos de alinhamento de chakras, né, limpeza de energia, onde você faz um por um, aqui você estabiliza a energia dos 7 chakras ao mesmo tempo, né, porque a gente vai apontar cada cristal a um ponto seu de chakras. Isso vai fazer com que o ganho de eficiência da terapia seja muito mais eficiente. Outra curiosidade muito legal é que o cristal lapidado dessa forma, ele baixa a sua onda cerebral, ele coloca você entre alfa e teta. Por que ele faz isso? A energia do cristal é tão coesa e tão inteligente que ela vai colocar o seu corpo no modo de reparo e regeneração. Por que ele faz isso? Nosso corpo só faz reparo e regeneração de forma realmente eficiente quando a gente está dormindo, que é o momento que a gente desliga as outras funções e o corpo foca 100% nessa parte de regenerar células, limpar e lutar com todas as partes, né, se tiver com algum vírus, uma bactéria, alguma coisa, inflamação, infecção e por aí vai. Então é legal que você vai sentir sonolência, tá? Ao longo do processo, é normal, então dormir ou não dormir não vai fazer diferença nenhuma no processo, tá? E é exatamente isso, seu corpo ele vai entrar num estado de relaxamento muito profundo. Aí isso vai fazer com que você consiga acessar o estado de meditação de uma forma muito mais fácil, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem muito a terapia Vogel, tá? Lembrando que a terapia Vogel é um processo de manutenção e a gente deve fazer ela de forma periódica para que a gente consiga deixar o nosso corpo em estado de equilíbrio. Tchau, tchau e até a próxima.